vereadora Adelaide Feitosa, que é relatora da Comissão de Justiça e Redação de Lei da Câmara Municipal. Quero cumprimentar cada um dos presentes aqui. Quero registrar a presença da vereadora Iracilda, que está aqui conosco. Quero aqui também registrar a presença do diretor regional da Rede Selva, é isso? Como é seu nome? Antônio José. Senhor Antônio José. E quero especialmente cumprimentar cada um de vocês aqui presentes, da Zona Rural, tá? Cumprimentar o nosso secretário de Finanças, o Valdir, né, Valdir? Valdir, secretário municipal de Finanças, nesse momento, ele está representando aqui o Poder Executivo Municipal. Nós formalizamos o convite, não foi, vereador? Ao prefeito, aos secretários, ao Ministério Público, enfim, a todos os ao PROCON, a Ordem dos Advogados do Brasil, tanto da seção Pará, que é a capital, quanto da nossa seção regional, que é Castanhal. O motivo dessa reunião é com relação a um projeto de lei de nossa autoria que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, que trata da questão de rever o valor das alíquotas na taxa de iluminação pública. Nós sabemos que no município nós temos duas leis municipais que tratam do tema iluminação pública. E elas são do ano, que é a Lei 055 do ano de 2003, e uma lei que fez um pequeno ajuste, que é a Lei 091 de 2004, que fez um pequeno ajuste na Lei 55. Tá? E essas leis, que eu, como sou vereador do terceiro mandato, elas foram discutidas e aprovadas no momento que eu estava vereador. Inclusive foi no meu primeiro mandato de vereador. Na época, vereadora Adelaide, vereadora Iná, nós tínhamos um grande problema no município de São Miguel do Guamá, que existia a taxa de iluminação pública e ela não tinha amparo legal para ser cobrada nos municípios, ela era inconstitucional, e nós tínhamos também um serviço precário. Serviço precário porque a gente não tinha uma iluminação pública de qualidade, nem na cidade e muito menos na zona rural, que na época nem sequer tinha energia, porque os programas, eu participei também da luta da energia para a zona rural, eu acho que vocês não viram lutando no pessoal, não existia, por exemplo, o primeiro programa chamado Luz no Campo, que foi o primeiro programa de universalização da energia, que foi na época do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Logo em seguida, no governo já do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, surgiu um outro programa, chamado Luz para Todos. Não tinha energia na zona rural. Com esses programas houve uma expansão. O nosso município, por exemplo, vocês estão na zona rural, eu acredito que 90% esteja eletrificado já na zona rural, né? Mas existia a cobrança da taxa, era inconstitucional e um serviço de péssima qualidade. O vereador Ariel, na época, apresentou um projeto de lei para extinguir no município a taxa de iluminação pública, que era a TIP, vereadora. Houve uma polêmica muito grande. Nesse tempo a Câmara se levantou e a população apoiou, o empresariado apoiou, porque ninguém gosta de pagar imposto, principalmente quando você paga e ele não retorna da forma que a população espera. O problema não é pagar, o problema é o retorno, da forma como isso retorna em serviço para a população. Acabou, né? Mas também nós criamos uma situação assim muito difícil para o Poder Executivo, porque o município não pode prescindir dessa receita. Mas em Belém também, estava em discussão também lá, naquele momento, a regulamentação da contribuição de iluminação pública do município de Belém. E eu participei de uma discussão na Câmara Municipal de Belém e me interessei pelo projeto. Embora naquela época
eu fosse o vereador de oposição, embora naquela época, vereadora, eu também tenha participado dos votos favoráveis à derrubada da taxa, porque não era constitucional, mas eu reconheço que o município, naquele momento, não podia prescindir. Além do mais, existia uma dívida muito grande do município com a Redicel. Eu acredito que naquele momento já tinha, não sei se já tinha havido a privatização da CEL. O município tinha uma dívida muito grande. E com o encerramento da TI, essa dívida se evoluiu, porque o município, mesmo precariamente, não deixou de oferecer o serviço. Ele continuou a oferecer o serviço. Era o prefeito Guilherme Costa. E na TIP da época, todos pagavam iluminação pública, do mais pobrezinho ao mais rico. Todos pagavam. E nessa nova proposta que eu trouxe da Prefeitura de Belém, que estava na Câmara lá, e entreguei em mãos para a época, o senhor Guilherme, o secretário de Administração, que era o Ailton, além dessa discussão, ela dá legalidade à cobrança, que fosse aprovada, né? Ela isentava quem pagava quem consumia até 80 kW. E essa lei está em vigor. Ou seja, na época, antes, todos pagavam. Hoje, só paga a iluminação pública quem consome acima de 80 kW. Tá? Quando eu volto a dizer para vocês aqui que essa Constituição é importante, mas nossos questionamentos que nós fizemos, só eu pediria silêncio, por favor, tá? As pessoas aí no corredor, tá? O nosso questionamento foi no momento de crise econômica que o nosso município, nosso país está vivendo, tá? Principalmente, não é só nós consumidores residenciais, não. Principalmente o setor produtivo, industrial, ele foi muito penalizado, tá certo? Pelo esse aumento exorbitante das contas de energia elétrica. Um aumento abusivo, um aumento, na minha opinião, irresponsável. Eu estou aqui culpando a empresa. Eu estou aqui dizendo essas loucuras que o governo federal fez, da forma como conduziu essa questão da energia. Ele tentou fazer um ato político, fazendo algumas concessões e acabou prejudicando o setor, né? Aí, por trás disso tudo, nós temos também a questão das estiagens. Nós temos uma série de questões que foram colaborando para o aumento da conta de energia. Tá certo? Eu falo isso porque todos nós aqui pagamos energia. Vocês não pagam ainda porque vocês não têm a energia ainda na casa de vocês. Porque junto com a energia vem a conta da energia, viu? Se prepara. Quando chegar, ela vem junto. Ela está tudo junto, né? Então, nós fomos aqui na Câmara procurados por empresários. O que vocês podem fazer? Porque a maior parte das indústrias de São Miguel do Guamá, elas pagavam em torno de... Tinha pontos que dentro de indústrias pequenas pagavam 10 mil, de repente passou para 15 mil, 20 mil. Tem indústria que paga muito mais de 30 mil reais, 40 mil, 50 mil reais. E a única coisa que nós podemos fazer disso, a única coisa que nós temos como mexer é na iluminação pública. Tá certo? Nós não temos como diminuir, por exemplo, a conta de energia. Nós temos como avaliar a redução da CIP, da alíquota, no caso. Foi quando nós apresentamos esse projeto de lei. E mais uma vez, vereadora Adneide, a gente não fazer a coisa de forma irresponsável, nós fizemos uma consulta ao órgão regulador de energia no estado do Pará, que é a Arcon. Porque quando se fala em Arcon, as pessoas só vê a Arcon como uma agência reguladora do transporte. Não. A Arcon, ela tem uma série de competências que foram designadas para ela. E entre elas está a regulação do serviço de energia elétrica no estado do Pará. Porque o órgão responsável por isso, no caso na esfera federal, é a Agência Nacional de Energia. E nesta consulta,
que eu vou ler para vocês alguns pontos. Eles mandaram para nós uma resposta. Posso ler para Vossa Senhoria? Governo do Estado do Pará, Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, Gabinete do Diretor, ofício 012/2016, de 19 de janeiro de 2016, ao senhor José Paulo de Lira Júnior, presidente da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá. Senhor presidente, acusando o recebimento do ofício supramencionado, consideramos relevante esclarecer sobre os limites da atribuição desta ARCOM no âmbito dos serviços de energia. A Constituição Federal atribuiu à União a competência privativa para legislar sobre energia, prevendo, entretanto, a possibilidade de descentralizar para os Estados e Distrito Federal, mediante convênio de cooperação, a execução das atividades complementares na regulação, controle e fiscalização de serviços e instalação de energia elétrica na competência da ANEEL. No Pará, foi firmado um convênio de cooperação técnica envolvendo as atividades de fiscalização dos serviços de eletricidade e da geração das unidades que compõem os sistemas isolados do Estado, além do trabalho de ouvidoria e mediação de conflitos para atendimento das demandas de consumidores e agentes. Conforme exposto, não compete a estas agências as funções de normatizar, padronizar, fixar reajustes ou homologar tarifas para os serviços de energia elétrica, e tampouco promover pesquisas sobre os seus preços e qualidade. Isto posto, esperamos poder atender a demanda encaminhada por esta Câmara de Vereadores por meio da nota técnica NJTE 0012, acho que 001/2016, em anexo que contempla a análise da aplicação dos dispositivos legais que institui a contribuição para custeio de serviços de iluminação pública CIP do município de São Miguel do Guamá e o correspondente balanço financeiro referente ao biênio 2014-2015. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, atenciosamente, Andrei Gustavo Leite Viana de Castro, diretor-geral da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará, ARCOM Pará. Foi feita a nota técnica. A nota técnica ela foi assinada por 2 técnicos, né? Eu não sei se a vereadora vai querer ler toda, mas eu vou pedir para seguir agora. Vou pedir para o nosso advogado, se Vossa Excelência permite, tá? A nossa relatora da Comissão de Constituição e Justiça, eu vou passar para o nosso advogado. Vossa Senhora está com a nota técnica aí? Sim. O nosso advogado vai fazer a leitura. Eu peço toda a atenção na leitura desse documento que vai ser feito agora, ok? Passando isso para a vereadora. Bom dia a todos. Olá. Nota técnica GTE 01/2016, janeiro de 2016. Assunto: análise da observância da aplicação dos dispositivos legais que instituíram a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública CIP e o correspondente balanço financeiro no município de São Miguel do Guamá. Do objetivo: atender a demanda da presidência da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá, apresentando os principais resultados da análise preliminar dos procedimentos adotados pela concessionária CELPA na aplicação dos dispositivos legais para a cobrança da contribuição para custeio de serviços de iluminação pública CIP, bem como uma aproximação dos resultados financeiros no balanço do biênio 2014 e 2015, com base no disposto nas leis municipais número 055/2003 e 091/2004. Dos fatos: a CIP no município de São Miguel do Guamá foi instituída pela Lei Municipal número 055/2003 em 7 de abril de 2003. A Lei número 055/2003, em seu artigo 5º, definiu a tabela de faixas de consumo por classe e grupo de tensão, bem como a isenção da cobrança da CIP para consumidores com consumo de até 80 kW mês
e excluiu da base de cálculo da CIP os valores de consumo que superam os limites de 10.000 kWh para a classe industrial, 7.000 kWh para as classes comercial, serviço público, poder público e consumo próprio, 3.000 kWh para a classe residencial e 2.000 kWh para a classe rural. Em 2004, foi decretada a Lei número 091/2004, que alterou a Lei número 055/2003, revogando os artigos 4º e 5º, identificando a classe residencial como isenta de CIP para consumidores com consumo de até 80 kW, adequando o texto do parágrafo 2º do artigo 6º e o anexo único, passando a classe industrial, PT, para a possuir as mesmas alíquotas da classe comercial. Em 11 de dezembro de 2015, esta ARCOM recebeu ofício EP número 624/2015, oriundo da Câmara de Vereadores de São Miguel do Guamá, onde foi solicitada a análise das alíquotas aprovadas na Lei número 055/2013, os valores cobrados pela distribuidora de energia elétrica do Estado para a CELPA, pela CIP no município. Em 21 de dezembro de 2015, a ARCOM encaminhou à CELPA ofício número 095/2015, solicitando os seguintes dados referentes ao município de São Miguel do Guamá. A. Valores faturados arrecadados com CIP, por classe de consumo e por grupo de faturamento A e B nos anos de 2014 e 2015. B. Valores faturados arrecadados por unidade consumidora de iluminação pública do município. E C. Cópia atualizada da tabela de alíquotas de IP do município. Em 4 de janeiro de 2016, por meio da CE Regulação número 03/2016, a CELPA apresentou os dados solicitados pela ARCOM referentes ao período de janeiro de 2014 e novembro de 2015, os quais estão identificados nas tabelas 1, 2 e 3 em anexo. Em 3 de janeiro de 2016, após questionamentos informais da ARCOM, a CELPA informou que a Lei número 055/2003 havia sido alterada pela Lei número 091/2004, de 25 de maio de 2004. Isso aí são os fatos. Agora vamos ver das constatações. Com base no disposto nas leis municipais número 055/2003 e 091/2004 e nos dados apresentados pela CELPA, conforme tabela 3, observa-se que de janeiro de 2014 a novembro de 2015 foi registrada a cobrança de CIP para a classe rural, em desacordo com o previsto nos dispositivos legais. Considerando os dados apresentados pela CELPA nas tabelas 1 e 2, fica evidenciado que a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá obteve superávit na arrecadação da CIP, conforme apresentada na tabela 5 a seguir. Tabela 5, valores faturados com os pontos de IP e os valores arrecadados com a CIP, referência a janeiro a novembro dos anos de 2014 a 2015. No ano de 2014, segundo esta tabelinha aqui, de janeiro a novembro, ficou assim: valor faturado nos pontos de IP, R$ 524.604,58. Aí teve um aumento dos pontos de IP, R$ 38.323. Valor arrecadado com a CIP, R$ 1.406.920. Diferença de arrecadação da CIP e faturamento, R$ 882.315. Isso foi em 2014. Ano de 2015, janeiro a novembro, valor faturado nos pontos de IP, R$ 995.085,79. Aumento de pontos de IP, teve 23.298. Valor arrecadação com a CIP, R$ 2.036.147. A diferença de arrecadação com a CIP e faturamento, R$ 1.041.061,34. Aí a ARCOM continua. A CELPA se utilizou para a cobrança da CIP da tarifa homologada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL,
acrescida da bandeira tarifária, instituída pela Resolução Normativa ANEEL número 547, de 16 de abril de 2003, ainda que este acréscimo não esteja previsto nas leis municipais supramencionadas. Isso aqui é a ANEEL, nós está com a vereadora, né, vereadora? Sim. A ANEEL está aqui, a resolução. Bom, isso aqui foram as constatações que a Arcon apresentou. Agora, qual foi a conclusão de tudo isso, né, que a Arcon chegou? Com base nesta avaliação preliminar dos procedimentos adotados pela concessionária CELPA na aplicação dos dispositivos legais para a cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública CIP, com base no disposto das leis municipais número 055/2003 e 091/2004, bem como nos principais registros financeiros da operação no período, conclui-se que, primeiro, fica caracterizado a necessidade de adequação por parte da CELPA ao disposto nos dispositivos legais do município, mais especificamente no que se refere à cobrança da CIP para a classe rural. Segunda conclusão, fica constatada a prática por parte da concessionária CELPA da cobrança indevida do acréscimo da bandeira tarifária na CIP, tendo em vista que não está previsto nas leis municipais. Terceira conclusão, fica registrado o excesso de arrecadação em relação ao valor faturado pela CELPA no biênio 2014-2015, com o registro do superávit de 1,88 milhões, ou seja, o saldo acumulado no período, o que representa mais de 90% do valor arrecadado em 2015. Quais são as recomendações finais da Arcon? Tendo em vista os valores apresentados pela operação, é do interesse que se proceda ao levantamento dos valores utilizados com a manutenção e a ampliação de novos pontos de iluminação pública no município, de forma a proceder a estudo de sustentabilidade da operação, ou seja, avaliar se o valor arrecadado com a CIP supre as necessidades financeiras decorrentes do consumo, manutenção e ampliação dos pontos de iluminação. Segunda recomendação, considerando o procedimento adotado pela concessionária CELPA quanto à cobrança de bandeira tarifária na CIP, que se avalie a necessidade de propor a alteração da lei municipal para prever este acréscimo da bandeira tarifária na cobrança da CIP, legalizando o procedimento adotado pela CELPA. Assina Carlos Alexandre Abate, gerente do Grupo Técnico de Energia, e a senhora Letícia Maria Vieira Cavalcante, engenheira eletricista. Está aqui em anexo nas tabelas enviadas pela CELPA, no ano de 2014, né? E também alíquotas e valores em vigor no sistema CELPA. Então é isso. Vamos lá. Então, com essa consulta que nós recebemos como resposta a essa nota técnica da Arcon, nós nos deparamos com algumas situações que é necessário que tenham os esclarecimentos necessários, né? Primeiramente, me surpreendeu bastante o superávit que o município tem do que arrecada, tá certo? E do que aplica. Esse superávit aí, depois o secretário vai poder explicar, agora eu até vi o Antônio José, né? Teu nome é Antônio José. Ele até perguntou para o secretário agora, extraoficialmente, se ele já tinha essa nota técnica. Não foi isso que você perguntou para o secretário da Finanças? Não, você perguntou para ele, né? Ele tinha. Eu até pedi para a comissão depois encaminhar. Secretário? Só um minuto. Foi encaminhado para cada órgão que a gente convidou a nota técnica, toda essa documentação, as leis municipais. Então, eles devem ter. Tá. O senhor tem, né, secretário, essa nota técnica da conta? Não, essa mais é básica. Tá, tudo bem. Mas ela foi enviada, junto Mas eu com posso isso. passar. Então, nós nos deparamos com a situação, a arrecadação de um superávit. Muito bom. A prefeitura hoje ela tem realmente uma arrecadação boa. Nós nos deparamos também sobre uma cobrança
que ela não tem regulamentação municipal ainda, que é justamente a cobrança da taxa da CIP sobre madeira tarifária, né? Uma madeira. O consumidor rural. Isso daí nós vamos precisar regulamentar. E não tem amparo legal à cobrança, viu, secretário? Viu, secretário? Não tem amparo legal à cobrança. E nós precisamos regulamentar isso aí porque essa matéria já é de conhecimento já do nosso órgão de fiscalização, no caso também o CONCOM e também o Ministério Público. Tá? Nós fizemos esse encaminhamento. E nós também nos deparamos com uma outra situação, que eu acredito que a empresa vai explicar, que se cobrou, se incidiu a cobrança da CIP sobre também a bandeira tarifária. E segundo a nota técnica, não tem amparo legal. A matéria está na comissão, e agora eu vou passar para a nossa relatora, mas eu queria fazer, vereadora Inês, alguns questionamentos. Tá? Eu queria assim, que eu não sei realmente quanto o município arrecadou cobrando do agricultor até hoje. Houve má fé do executivo nisso, porque essa cobrança ela vem se dando já durante todos esses anos aí. Eu acho que pode ter sido até uma falha do legislativo também, tá? Bom, eu queria saber quanto foi arrecadado durante todo esse período. E queria saber também se cobrou realmente se seguiu essa cobrança sobre a bandeira tarifária. E quantos foi